Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra, como a nossa leitura bíblica. Hoje estamos já em Josué, no capítulo 22, e como sempre, uma direção maravilhosa para conosco, para que possamos se entender e compreender a palavra de Deus sobre as nossas vidas, como nós lemos no dia de ontem, no capítulo 21, no versículo 41, final do livro de Josué 21, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Então isso aqui é algo assim fantástico, para que nós possamos entender que Deus jamais falha com as suas promessas, se formos obedientes à sua palavra, ao que Ele nos ordena, nos manda para fazermos, o quanto Ele será conosco e nos abençoar de forma abundante. Olha então aqui em Josué 22. Josué convocou as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Ele lhes disse: vocês fizeram tudo o que o Moisés, o servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, entregou a vocês. Olha que lindo, né? Josué chama as 2,5 tribos que deixaram as suas terras, as suas famílias, as suas mulheres, enfim, e foram guerrear juntamente com todo o povo de Israel, porque essa foi a ordem dada. E assim chegou o momento, pois agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, o servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão, mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, deu a vocês, que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração e toda a tua alma. Então, Josué, como um líder que assumiu o comando do povo de Israel, dando direção a essas 2,5 tribos, que não estaria mais próximo a ele, mas deixou bem claro: sirvam de todo o coração, toda a sua alma. Então Josué os abençoou e os despediu. Eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera terras em Baçã. A outra metade da tribo de Josué dera terras do outro lado do oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. E ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Dividam com os seus irmãos os despojos dos seus inimigos. Então, quer dizer, é para ter uma divisão, ou seja, uma união. Quer dizer, tudo que escolheram, eles vão realmente ali dividir com os seus irmãos. Não é criar uma divisão, mas é fazer a divisão de uma forma que todos possam receber o que eles tinham de riquezas e todas as bênçãos do Senhor. Então assim as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, a sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. E quando chegaram a Gilelote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Rubem e de Gade, a metade da tribo de Manassés, construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. E quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar da fronteira de Canaã, em Gilelote, perto do Jordão, do lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então, foi dado um aviso: olha, as tribos que voltaram, regressaram, e ali já fizeram um altar imponente, algo grande. Então, já se uniram para uma guerra. Mas então os israelitas enviaram Finéias, o filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, a tribo de Rubem e de Gade, e a metade da tribo de Manassés, e com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe das suas respectivas famílias dos clãs israelitas. E quando chegaram a Gileade, a tribo de Rubem e de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhe: assim diz toda a comunidade do Senhor, como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel?
Como foi que vocês se afastaram do Senhor, construído um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado? Muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor, e agora vocês estão abandonando o Senhor? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se até que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebele contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Pois quando Acã, o filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu ira sobre toda a comunidade de Israel? Ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado? Olha só, então, o quanto eles estavam preocupados, que essas 2,5 tribos estavam se dividindo, se rebelando, porque havia o altar do tabernáculo, havia toda a orientação que Deus deu ao povo de Israel, das 12 tribos. Não era ainda o reino, não tinha um rei ainda sobre eles, mas eles precisavam ter toda essa reverência ao próprio tabernáculo que foi feito, construído, a Arca da Aliança, enfim, onde eles deveriam fazer ali os seus holocaustos e as suas ofertas, onde que era, essa foi a preocupação maior, aonde então souberam, aonde então tinham feito este altar. E aí então, as 12 tribos, então as tribos de Rubem, de Gade e metade de Manassés, no 21, responderam ao chefe dos clãs de Israel: o poderoso Deus do Senhor, ele sabe, e que Israel o saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Mas se construímos o nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifício de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça conta disso. Ou seja, nós agimos errado, nós falhamos, que o Senhor então ele venha e a mente pedir conta disso. Mas ao contrário, se fizermos isso, temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel, homens de Rubem e de Gade? O Senhor fez de Jordão uma fronteira entre nós, e vocês não têm parte com o Senhor. Assim os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixar de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras, de cultuarmos ao Senhor, o seu Deus, em santuário como nossos holocaustos, sacrifício e oferta de comunhão. Então no futuro os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifício, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele. Construíram para nós holocaustos, ofertas de cereal e sacrifício, um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Olha só, então eles explicaram ao sacerdote Finéias que não era essa a intenção de fazer algo apenas para eles, mas apenas como um testemunho do que eles serviriam ao Senhor, os seus descendentes, os seus futuros que irão nascer para um futuro. Então havia um testemunho, um altar para testemunhar isso. E quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram o que os homens de Rubem, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Rubem, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram fiéis para com o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram de encontro com os homens de Rubem, de Gade e em Gileade, e foram para Canaã, dar relatório aos outros israelitas. E esses se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Rubem, de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Rubem e de Gade deram ao altar este nome:
um testemunho entre nós do que o Senhor é Deus. Então, o objetivo deste altar realmente era apenas para ser um testemunho entre eles, que eles serviam o Deus vivo, que o Senhor é Deus. Isso é maravilhoso, né? Você vê que às vezes o mal entendido pode ocorrer, a divisão pode vir, pode vir rebelião, enfim, tantas outras coisas. Pois nós não podemos tomar decisões à flor da emoção, mas sim realmente saber o porquê, o motivo, enfim, de cada atitude e poder realmente se adequar àquilo que Deus ele nos ordena que nós assim façamos. E assim então eles fizeram, o sacerdote foi, ouviu o que eles tinham para dizer, passaram esse relatório adiante e todos se alegraram e foi realmente algo maravilhoso para com eles. Então que possamos assim ter discernimento, entendimento, jamais julgar, porque a Bíblia ela fala muito claro sobre isso, não julgueis para não ser julgados, né? Não condeneis para não ser condenados, mas que você possa fazer aquilo como o próprio sacerdote fez, trazer realmente a união, trazer a comunhão e jamais a divisão, jamais guerras, mas sim realmente aquilo que nós louvamos e adoramos ao nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Ó Deus amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito sobre nós, o quanto o Senhor vai fazer sobre nós, o quanto o Senhor tem realizado, mudado, transformado e realizado, meu Pai, mudanças em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, que o teu poder mente venha ser manifesto, que a tua palavra ela venha se manifesta de forma especial e jamais possamos, meu Deus, ser independentes, mas sim ser totalmente dependentes do Senhor, meu Pai, porque nada impeça a tua palavra de se cumprir sobre nós, que o teu Espírito Santo se manifeste, que a tua presença ela fale de forma muito profunda em nossa alma, meu Pai, em nosso coração. Assim eu quero te agradecer por tudo, pela oportunidade, pelo privilégio de sempre te servir e que nada possa, meu Pai, nos afastar de ti. Eu peço essa bênção sobre cada um que está conosco neste momento nos ouvindo, que está realmente na sua palavra meditando de noite, meu Pai, e que a tua presença ela faça a diferença sobre a nossa vida sempre, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, que você possa de ti, do próprio Deus receber essa vitória, essa resposta, e que nada impeça que vocês possam viver o melhor dessa terra, sempre em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha um dia maravilhoso, glorioso, poderoso e sobrenatural, sempre em nome de Jesus.